Bom, nós estávamos estudando lá em Limeira, durante esses dias atrás, por vários domingos, alguma coisa sobre os jovens encontrados no livro de Atos. Então, eu vou fazer um resumo hoje aqui, conosco. No livro de Atos, nós encontramos 4, ou algumas vezes, mas vamos citar algumas vezes do livro de Atos. Primeiro no capítulo 5, sobre jovens, né? Atos capítulo 5, versículos 5 e 6, tá bom? Só 5 e 6, senão vai ficar muita coisa. Veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Aqui, nós estamos encontrando o fato que aconteceu, foi que esse Ananias e Safira, sua mulher, eles mentiram para os irmãos sobre uma questão, uma herdade. E o problema aqui não era porque eles, questão de quanto que eles estavam dando, tá? Aqui eles venderam uma propriedade e deram parte do dinheiro aos pés dos apóstolos e retiveram uma parte do dinheiro para eles e mentiram que eles tinham vendido aquela propriedade pelo valor que eles estavam dando. Isso aqui não quer dizer que eles tinham que dar tudo. E nem quer dizer também que eles teriam que vender a propriedade para dar para eles. O Senhor não estava pedindo nada para eles. Mas o que aconteceu foi que eles estavam movidos de inveja pelo que tinha acontecido nos versículos anteriores do capítulo 4, o versículo 36 e 37. Que quando o Barnabé, ele vendeu uma propriedade e deu para os irmãos, lá para os apóstolos, deixa eu ficar daquele lado ali, para os apóstolos, para eles usarem, né, para as necessidades dos irmãos. E isso aí foi de bênção, né, porque realmente um irmão pegar, vender o que ele tinha para dar para as necessidades dos irmãos, foi algo bem relevante ali e foi notório. E eles, por inveja, eles quiseram fazer a mesma coisa, só que eles, na verdade, não tinham coração para fazer isso. Quer dizer, eles queriam aparência, queriam fama, então eles pegaram e venderam uma propriedade, só que entre os dois falaram, vamos falar o seguinte, vende, dá tanto e fala que foi por aquilo lá. Só que com o Senhor a gente não se faz isso, né? E eles fizeram assim, e em comum acordo fizeram isso, só que Ananias, na hora que chegou lá, Pedro falou, foi por tanto que você vendeu? Foi por tanto. Daí ele, na hora, é sentenciado de morte. Não por causa do valor, nem por causa de nada. Deus não está pedindo, né? O Senhor não está pedindo dinheiro para ninguém, sabe? Mas o problema era a mentira, a hipocrisia. Eles queriam parecer hipocritamente, sendo que não era, a realidade da vida deles não era aquilo lá. E isso para nós é uma exortação. E aqui aparece agora a primeira vez, né, os jovens pegando esse morto, né, e levando para sepultar. Isso nos fala, né, que uma das coisas, das primeiras coisas na nossa vida é a hipocrisia, sabe? A gente professar uma coisa que na verdade nós não somos, né? Passar uma imagem que nós não somos. E isso deve ser bem de alerta para vocês, jovens, que a verdade, sabe, ela deve estar um dos primeiros carros da nossa vida deve ser a verdade. E foi isso que aconteceu com eles. Então nós encontramos aqui o versículo 6, que quem sepultou, como é que fala o versículo, né, Mateus? Quem foi ele? Como é que fala? Os mancebos, né? Os jovens, os mancebos fez isso. Daí chega a mulher dele, pergunta para ela, ela fala a mesma coisa e aqueles jovens também foram e sepultaram ela. E então isso é uma das primeiras coisas que acontece na nossa vida.
Outro exemplo, isso tem muito, na verdade tem um monte de coisa aqui, né? Mas eu vou ser mais conciso para a gente poder aproveitar o tempo. Outros jovens. Nós estamos estudando ele agora, no nosso estudo aqui da conferência. É Saulo. Saulo, no nosso capítulo 8 de Atos 8 aqui, nós vemos no capítulo 9 a conversão dele, mas no capítulo 8, capítulo 7, versículo 58, por favor. Expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Certo, perdão. Viu? Então, aqui era Estevão, né, que estava sendo apedrejado, e ele foi apedrejado não injustamente, né, era uma sentença de apedrejar uma pessoa, era a sentença de quem pecava em Israel. E fizeram isso não suportaram por eles terem ouvido a verdade acerca do que eles eram até o dia de hoje, o que Israel era, o que foi, né, sempre foi, rebeldes. Eles pegam e matam Estevão a pedradas, né, apedrejando. E aqui nós encontramos Saulo ali consentindo na morte dele, como nós já temos estudado aqui, vocês têm acompanhado. Que isso para nós, ele era um jovem ainda aqui, né? Quem estava na reunião nesse dia aqui que nós... Essa reunião que nós estudamos esse dia aqui. Quem estava lá ou não? Ninguém, esses caras não levantam a mão, é brincadeira. Né? Quem que estava na reunião? O que pode ser isso aí para nós, esse jovem aí? O que quer dizer isso? O que quer dizer esse Saulo aqui, perseguindo os irmãos, perseguindo a igreja, né? Ao ponto tal de uma testemunha sendo colocada às vestes dele, que tinha morrido, apedrejado, aos pés dele. O que esse Saulo quer dizer para nós aqui? Zelo sem entendimento. Correto. Obrigado, Fernando. Pode marcar um galardãozinho lá no senhor. Zelo. Né, vamos lá, Filipenses, né, capítulo 3. Abre lá, Mateus, por favor, o nosso leitor aí. Filipenses, capítulo 3. Nós encontramos esse relato dele aí. Quem que ele era? Quem que era esse Saulo, né? Capítulo 3, versículo 4 até o 7. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Olha que interessante. Isso era o Saulo lá, que ele está falando aqui. Ele era um homem, ele fala isso também dele em Timóteo, na carta de Timóteo. Nós vemos que ele tinha zelo. Ele fala em Gálatas também. Ele tinha zelo por Deus, como Israel teve zelo, mas sem entendimento. Então, zelo somente não basta. E é muito bom isso, né? Nós termos zelo pelas coisas do Senhor. Mas o zelo, ele tem que vir acompanhado de entendimento. Então, esse Saulo aqui, apesar de ser um jovem ali, aparecendo, né, fazendo um serviço segundo o pensamento dele, fazendo para Deus até, mas não, ele estava indo contra, como o Fernando falou, indo na contramão. Ele achou que estava certo, mas estava indo na contramão. Por assim dizer, o senhor estava vindo de um lado, ele estava indo para o outro e estava achando que estava fazendo. Então, é necessário, sabe, o zelo realmente é uma coisa muito boa, mas tem que ter
o entendimento também. Então vamos passar para o terceiro jovem. Uma coisa ali, antes de passar para o terceiro, que eu vou citar só, mais uma hora, puderem ler. O Estevão, no final da vida dele, ali quando ele está sendo apedrejado, Saulo estava assistindo à morte dele. O que Estevão falou na hora da morte dele? Quem lembra aí? Vai falar que não estava lá, que não sabia, hein? Quem sabe o que Estevão disse na hora que ele estava morrendo ali? Lembra? Isso. Uma das coisas que ele falou é isso: o Senhor recebe o meu espírito. E outra coisa que ele disse: não está certo, Carol, você falou certo. Isso, não impute tal pecado. Ele falou: eles estavam apedrejando o Senhor, não impute a ele esse pecado. Ele, na verdade, está falando a mesma coisa que o Senhor falou também na cruz, né? O Senhor falou para o povo, para o Pai, também com respeito a eles, que não fosse imputado isso. E Saulo ouviu aquilo. Estava ali, ele ouviu. E Saulo, no fim da vida dele, que na verdade já era Paulo, né? Paulo, no fim da vida dele, na última carta dele, que ele escreveu, que foi a segunda carta de Timóteo, quando ele fala que todos tinham abandonado ele e coisa e tal, ele fala que isso não seja colocado, imputado a eles. Então, eu pensei que interessante, né? Paulo, na hora que, sendo abandonado no fim da vida dele, né, ele deu a vida dele pelos irmãos, e todo mundo abandonou ele. Ele morreu sem nada, se alguém pudesse dizer assim, ele estava desamparado. Estava preso lá, desamparado, teve que pedir para trazer a capa dele, porque o inverno ia chegar. Ele não tinha nada. E diz que abandonaram ele, todos me abandonaram. Mas que isso não seja imputado. Então é interessante, né? Ele repetiu palavras que um dia ele ouviu. Então, eu queria dizer isso, que muitas vezes vocês hoje estão ouvindo coisas, né, hoje que eu digo nesse tempo da sua adolescência, ouvindo coisas da palavra de Deus que irmãos falam, que às vezes são coisas contrário até, mas um dia isso vai ser de bênção para vocês, como é de bênção para cada um de nós. Ouvimos coisas, às vezes, que depois de muito tempo na nossa vida, nós vamos ver que aquilo que nós ouvimos uma vez, o efeito que é realidade da nossa vida, que quando nós ouvimos era uma coisa tão fora, como ele ouviu uma coisa tão fora, que aquele homem está morrendo ali, apedrejado, Senhor, não impute se está acontecendo. Daí ele chega no fim, ele fala, Senhor, ele repete a mesma coisa, sabe? Que quão real foi aquilo que ele ouviu um dia, ele poder falar a mesma palavra. E isso é muito importante, porque tem coisas que nós vamos contra as coisas do Senhor, muitas vezes, algum ponto, né, que nós batemos de frente. Um dia, aquele mesmo ponto vai ser um motivo para nós que nós vamos ser restaurados pelo Senhor. E isso é interessante, porque Paulo falou, nós nada podemos contra a verdade, e sim a favor da verdade. Então, a palavra de Deus ela é suficiente para nós e ela deve ser soberana. E se assim não é, um dia ela vai fazer o efeito dela. Bom, no terceiro, seria Atos 20, e nós sabemos isso que estou falando da palavra como sendo bênção realmente, não estou querendo dizer que um dia nós vamos ter que... Atos 20, versículos 7 ao 11, por favor. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo.
e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Eutico. Esse terceiro aqui, jovem, aparecendo. Quer dizer Eutico. Quem sabe quer dizer Eutico? Ela falou? Então fala para nós. Isso, aí não precisa ter medo de falar. O máximo que pode acontecer é a gente errar. O máximo é você não errar. Afortunado. Realmente, esse jovem afortunado. Por quê? Porque ele tinha muito dinheiro? Não. Porque ele estava numa posição aqui, que na verdade é a posição que o Senhor deu para cada cristão. Aqui nós encontramos figuradamente, né? Ele estava lá num... onde é que fala aí? Onde é que encontrava esse local aí que ele estava reunido? Onde é que estava esse lugar aí? No terceiro andar. Isso para nós nos fala da posição que os cristãos, como cristãos, têm, que é esse lugar fora do nível desse mundo. Vocês notarem os lugares onde os cristãos foram reunidos, vão sempre notar que pela palavra eles estavam num lugar superior, mais alto. Quando o Senhor falou da última ceia, na última Páscoa, que eles comeram, eles foram no cenáculo, estava um pilar também, ele estava acima. Aqui nós estamos encontrando eles no terceiro andar. Lá em Atos, na hora do Pentecostes, também eles subiram a um lugar. Estavam reunidos quando o Espírito Santo veio. Eles subiram e desceram. Subiram um grupo, desceram o corpo de Cristo. E aqui nós estamos encontrando eles no terceiro andar. E Paulo nos fala que quando ele recebeu as coisas do Senhor, ele foi elevado ao terceiro céu. Esse é o lugar que nós temos diante do Senhor, que qualquer cristão tem esse lugar diante do Senhor. Esse é um privilégio que cabe a todos nós, a cada cristão. Se ele é crente, não importa a idade, não importa nada, ele está nesse lugar. Então esse jovem é a figura realmente do cristão que tem essa posição. E ele está ali junto com os outros cristãos, e existe muita luz nesse lugar, como fala o versículo 7, né, que fala, havia muitas luzes e lâmpadas. Né? É 8? Ah, tá, 8 isso. Muito o que fala, hein? Luzes, né? Havia era um lugar claro. Por quê? Porque realmente a palavra de Deus, para nós, né, que é a figura dessas luzes, ela é verdade para nós, ela não encobre nada. Né? O cristão, ele é bem-aventurado nesse mundo porque ele sabe a realidade das coisas como são. O maior privilégio de ser cristão é você andar num mundo que você conhece a realidade. Porque o que acontece com o incrédulo? Ele é iludido por aquilo que ele vê, por aquilo que ele ouve. Ele tem uma esperança, né, uma certa esperança, assim, que não funciona. O cristão, ele tem o privilégio de ter a realidade, não só do mundo, mas do conhecimento das coisas do Senhor. Só que tem um detalhe. Nós devemos saber, na nossa responsabilidade, aonde, sabe, que nós estamos nos colocando para ouvir a palavra do Senhor. Naturalmente, isso é natural de qualquer um de nós aqui, e dos jovens de vocês, muito mais por causa do vigor da mocidade, é fazer com que as coisas do Senhor se tornem uma coisa cansativa e as coisas desse mundo se tornem atrativas. Tá? Isso é uma coisa que vocês devem saber que acontece com todo mundo e principalmente com os jovens. As coisas do mundo começam a crescer um valor e as coisas do Senhor começam a ter tendência a perder o valor.
E com o Eutico foi isso aqui, simbolicamente. Paulo estava falando e ele, de repente, começou a ficar com sono. Começou a ficar com sono. Paulo está falando. Daí ele dormiu. Só que ele dormiu, aonde que ele dormiu aí? Então, uma figura, né, que, primeiramente, nós não nos colocarmos numa posição de risco. Não é verdade? Não é a mesma coisa você querer abrir a janela e ficar lá, sendo que nós estamos num lugar alto, sentar lá na janela para escutar a reunião. Um, simbolicamente dizendo, ele fez isso, ele estava lá na janela, sentado lá, escutando o Paulo falar, e dormiu e despencou. Ele não dormiu sentado na cadeira, dormiu lá na janela. Então, se nós nos colocamos numa posição de risco, realmente as coisas de fora, isso que eu estou falando, ela tende a anestesiar a nossa consciência, o nosso exercício nas coisas do Senhor, e nós vamos cair, sabe para onde? Para o lado de fora. Ninguém vai cair para o lado de dentro. E foi justamente o que esse afortunado, que ele tinha tudo o que ele precisava, ele caiu. E quando ele caiu lá, embaixo, como é que ele ficou aí? Como é que, o que fala que aconteceu com ele? É até engraçado falar que foi levantado morto, né? Mas aí está querendo dizer que foi dado como morto. Agora, Paulo desceu lá. O que Paulo falou dele? Acerca dele. O que falou aí, Márcia? põe a lente aí. A muleta inclinou-se sobre ele, abraçando, disse, não vos percebeis que a sua alma nele está. Uhum. Outra versão fala, sua vida nele está. Todos olharam e falaram, ele está morto. Foi dado como morto, se levantado morto, quer dizer, eles deram como morto, pegaram ele, morreu. Mas Paulo desceu e falou, não, a vida está nele. Então, irmãos, nossa salvação nós não perdemos. Nunca. Graças a Deus, a obra de Cristo, se você crê, você nunca vai perder a sua salvação. Isso é o descanso, sabe? Isso não é presunção, não é nada parecido com qualquer palavra. Isso é privilégio de uma pessoa crer e ela ter salvação eterna. E ele viver nessa salvação. Ter a bênção de desfrutar disso. Isso é uma coisa. Agora, se nós negligenciamos, como aconteceu com o Eutico, e caímos, nós vamos cair, irmãos, no nível desse mundo, e nós vamos, quem vai olhar para nós, vai olhar como, esse é um morto. Olhar, né, para nós e falar, que diferença essa pessoa tem? Nenhuma. Colocar aqui, coloca 4 pessoas aqui, 3 mortos e 1 dormindo profundamente. Você olha, está tudo morto. Não é verdade? Bota os 3 aí, os 4 aí. 3 mortos e 1 dormindo profundamente. Quem bate o olho, estão mortos. Foi o que fizeram, bateram o olho nele, está morto. Então, isso é interessante, porque se nós perdemos nosso exercício, nossa consciência diante do Senhor, nós caímos no nível do mundo. E somos figuradamente dados como mortos. Paulo escreveu para os Efésios, na carta de Efésios, fala, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Não é isso que ele fala lá em Efésios? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Por quê? Porque você está vivo, mas você está deitado. Desperta tu que dormes dentre os mortos. Porque você dormiu, você vai ficar no nível. E esse Eutico, aconteceu isso com ele. Ele dormiu e caiu lá embaixo. E mais uma vez, aquilo que nós negligenciamos, essas verdades que às vezes nós cansamos, vai ser justamente ela que vai nos levantar. Foi o que Paulo fez. Ele cansou de ouvir aquele homem. Foi o próprio que foi lá, abraçou ele e trouxe de volta.
e trouxe ele de volta para o mesmo lugar que ele estava, não na janela, mas trouxe o mesmo lugar que ele estava. Então nós temos o privilégio de, como cristãos, sermos restaurados na posição que nós temos diante do Senhor. Aquilo que o Douglas falou ontem aqui na reunião, ou não? Foi hoje que falou, ontem não. Hoje que ele falou na reunião do ministério, da reunião que ele falou. É, da pregação. Ele citou de Moisés, né, que pegou a mão dele, o Senhor falou, pega a sua mão e enfia no peito. Ele enfiou a mão no peito, agora você tira. Ele tirou, a mão estava leprosa. Ele falou, agora você põe a mão no peito outra vez. Ele pôs a mão no peito, tirou e ela estava sarada. O que é isso para nós? É nós sabermos, a lepra é uma figura do pecado, que o pecado está aqui, ó. O mal não está fora, o mal está em nós. Às vezes nós botamos culpa no mundo, botamos culpa em Satanás, botamos culpa em quem quer que seja. Eu não, eu sou um santo. O mal é nosso. Todo mal começa em nós mesmo, que o Tiago fala, sabe? O mal começa em nós. Porque se nós estamos diante do Senhor, não tem isso. Nós somos guardados. Então quem que ele podia levantar e falar, sabe quando tem a janela ali, não sei o que, não tem, ele foi culpado, ele negligenciou, ele dormiu, ele caiu. Mas ele aprendeu uma lição, tenho certeza que ele aprendeu a lição, lógico, né? Uma dessa, né? Então, e essa lição que muitas vezes nós temos que passar, que nós somos pecadores, que o pecado está em nós somos o problema. Às vezes nós, como disse outra vez, nós colocamos a culpa em tudo, sabe? Em todos, em tudo, mas o problema somos nós. E foi isso que Moisés aprendeu. Fiou a mão aqui, tirou, estava leprosa. Que veio a lepra dele. Então é assim, sabe? Muitas vezes o Senhor às vezes tem que permitir certas coisas em nossas vidas para nós aprendermos que nós somos os pecadores. Às vezes nós ouvimos, desde criança, principalmente vocês que crescem ouvindo, mas você tem que saber que realmente nós somos pecadores, não, mas somos nós. Ou nós sou eu, não é vocês. Nós sou eu. E então, se existe alguma coisa que às vezes toca a nossa vida, né, nós devemos aceitar. Porque às vezes, lá nós, por exemplo, né, a gente fala, prega o evangelho pelo menos uma vez por mês, lá falando que é pecado. Como eu estou falando agora, nós somos pecadores. Daí o irmão vem fazer uma correção para mim, e eu pego o brigo com ele. Só porque ele falou o quê? Que eu sou um pecador. Não é verdade? Quero brigar, nossa, eu fico com raiva do irmão porque ele falou para mim que eu sou um pecador. Né? É terrível, né? Quantas vezes a gente vai falar uma coisa com uma pessoa, com um irmão, a pessoa, por quê? Mas você falou que você é um pecador, você errou, e daí? Então, qual a realidade, sabe? Qual a realidade realmente você enfiar a mão aqui e tirar e ver que a lepra está aqui dentro, sabe? Mas é a realidade. E se nós não entendemos isso, aquelas três coisas que ele citou de Moisés, se nós não entendemos aquelas três coisas em nós mesmos, nós não servimos. Nós não servimos como testemunho para ajudar as outras pessoas. Ele teve que passar aquelas três coisas para ele ir lá para o Egito e ser bênção para libertar o povo de Deus. Então, uma das coisas foi essa aí. E agora esse outro, que eu creio que ele estava aprendendo isso, sabe? Que ele precisava, né, de restauração nas suas quedas, porque isso existe. Então, vocês jovens, afortunados como qualquer um de nós, né? Somos afortunados, e não perder isso, sabe? Não jogar fora a troco de banana, sabe, como Esaú fez. O direito de primogenitura dele, ele trocou a troco num prato de lentilha. Puxa, o que era um direito de primogenitura no povo de Israel era tremendo. Ele vendeu isso a troco num prato de comida. Bom, e aqui, nós estamos aprendendo isso aí, nesse jovem, né? Que é estar despertado, né, para as coisas do Senhor, né? Ficar despertado para as coisas do Senhor. E o último,
no 23, quase chegando no nosso horário, né? Capítulo 23 de Atos, é o 16 até o 19, por favor. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este mancebo ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando-o ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxeste esse mancebo, que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? Aqui nós estamos encontrando um jovem com zelo correto, né? Corretamente, agindo corretamente. E nós vemos que essas duas últimas aqui está bem relacionado com a verdade, né? Paulo aqui é uma figura, né, da verdade que nós recebemos do Senhor. Então, aqui nós estamos encontrando também, agora, um jovem de uma forma correta, porque ele teve zelo por Paulo. Embora era sobrinho dele, mas se nós voltamos ao tempo aqui de Paulo, se nós voltarmos, né, a esse tempo, Império Romano, gente, não era brincadeira. Você enfrentar, sabe, passar para levar uma notícia, como aconteceu com esse jovem lá, para falar, contar para os comandantes e tudo mais o que ia acontecer, esse jovem, ele me correu o risco de ser rejeitado, qualquer coisa parecida, porque estava mexendo com um prisioneiro ainda, que era Paulo. Então ele, na verdade, ele não mediu circunstâncias. Ele ouviu a da cilada e ele pôde salvar Paulo. Nós vemos que, por assim dizer, hoje, né, toda a igreja, né, assim, todos os cristãos, na verdade, são gratos a esse jovem que ele fez. Ele salvou a vida de Paulo, não é verdade? Esse jovem que nós lemos aqui, falou: puxa, eu preciso pegar esse jovem, dar um beijo nele, porque salvou Paulo. Salvou, porque Paulo ainda tinha muito que fazer. E o Senhor usou ele, né? Usou esse jovem para salvar toda essa situação. E só que isso, num certo sentido, né, custou a ele o que ele fez. Ele teve que enfrentar aquela corte, né, e passar notícia ao comandante. E nós devemos entender isso, sabe, porque às vezes nós nos sentimos incapacitados. Vocês talvez falam: bom, eu sou jovem, eu não sei o quê, né, como o caso dele, mas eu vou lá, o que eu vou fazer lá? Quem que sou eu? Não sou nenhum eminente, alguma pessoa eminente, para chegar lá para eles darem crédito para mim. Mas ele foi dentro daquilo, da simplicidade, daquilo que ele realmente era. Foi lá e deram ouvido a ele. Levaram para o comandante até. Aqui fala, como é que fala? Pegou pela mão aqui, fala, não foi isso? Versículo 19, né? Lê o versículo 19. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular. Olha que interessante. O tribuno pegou ele pela mão, não sei que tamanho que ele era, mas pegou ele pela mão, trouxe. Falou: o que está acontecendo? Daí ele contou. Ele creu e salvou a vida de Paulo. O comandante creu no sentido, creu no que ele estava dizendo e salvou a vida de Paulo. Então, que interessante, né? Nós podemos pensar isso, que os passos de fé nós damos e é o Senhor que vai fazer o resto. Não devemos ficar conjecturando coisas, né, que vai nos levar muitas vezes à incredulidade, no sentido de agir ou fazer alguma coisa em prol da verdade. Sabe? Entender, sabe, que o Senhor está à nossa frente, de nós aqui e de vocês também, sabe? De cada um dos jovens, né? Vocês têm muita coisa aí na vida que vocês vão ter que enfrentar, que nós já passamos, que vocês vão ter que passar. Mas, sabe, põe o Senhor à frente, sabe? Põe o Senhor à frente, sabe? O zelo, o amor pela verdade
e deixa o Senhor fazer o resto. O Senhor vai guardar. O Senhor, por assim dizer, vai conduzir pela mão, vai tomar pela mão e vai levar as coisas tais como tem que ser. E, bom, nosso horário está aí, mas eu queria dizer isso, tá, que esses exemplos, né, que existem, jogar a hipocrisia fora, né, como nós vimos lá, ter zelo, mas com entendimento, não dormir, procurar o Senhor nos manter despertados, né, ouvir a palavra do Senhor, sabe, como aconteceu ali, e isso faz parte de todo o exercício da nossa vida, nós não ficarmos dormindo. E o último, praticamente, na verdade, é uma consequência, né, de todo o nosso exercício, e nós podemos ter o privilégio de fazer coisas, às vezes, que vão perdurar de bênção para outros. Coisas que nós somos devedores a tantos irmãos, a tantos acontecimentos, por pequenos atos que eles fizeram nas suas vidas. E vai pensar, uma vez, só um detalhezinho, escreveram para o Darby, né? Vocês já pelo menos ouviram falar, não sei se leram alguma coisa, mas uma pessoa escreveu acerca do Darby, de um livro, e ele escreve e fala assim, porque este eminente irmão, não sei o que, o Darby pegou e respondeu para ele, falou, agradeceu pelo elogio que ele tinha feito pelos escritos dele, e falou assim, só que eu queria dizer uma coisa para você, irmãos, que o Senhor nunca falou para mim que eu sou um eminente irmão. Então, realmente, nós não somos eminentes, ninguém aqui é um eminente, né? Se nós reconhecemos alguém como fazendo alguma coisa, amém, nós devemos reconhecer realmente. E daí ele fala assim, que eminente irmão, provavelmente é aquele de quem nós nunca ouvimos falar, e aquele irmão de quem Cristo é tudo para ele. Então esse jovem é justamente uma figura daquela pessoa que ninguém viu, ninguém dá importância, vamos dizer, ele é um comum, mas esse sim é o eminente irmão, é aquele para quem Cristo é tudo, sabe? Que ele fez tudo isso por amor, sem querer aparecer como Anani e Safira, sem vacilar, ele fez porque por amor ao teu dele, que era Paulo. Então, se o Senhor é tudo para nós, sabe, isso é o que basta, sabe, para nós. Então, acho que não dá graça, né? Se alguém quer dar graça.